Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. O Atlético faz jogo importante nesta quinta-feira contra o Vasco em São Januário, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time goiano tenta reencontrar o caminho das vitórias, já são 7 jogos sem vencer. Desde aquela vitória contra o Flamengo, o Atlético fez 6 partidas pelo Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil, sem conseguir uma vitória. Então hoje, contra o Vasco, em São Januário, o Atlético vai tentar quebrar esta sequência negativa. Antes de falarmos do jogo de hoje, vamos conferir aqui o retrospecto entre as duas equipes. 26 jogos, 4 vitórias do Atlético, 16 vitórias do Vasco, 6 empates, 13 gols goianos, 37 gols cariocas. Estes números lá do futebol de Goiás. Bem, agora vamos para o jogo de hoje. O Atlético teve uma sequência ruim de jogos fracos, especialmente ali segundo tempo contra o Internacional, Goiás, São José, Ceará. A partir dali, eu observei uma evolução na equipe contra o Fluminense no Rio de Janeiro e principalmente contra o Grêmio aqui em Goiânia. Gostei muito do Atlético neste jogo contra o Grêmio, merecia ter vencido. Foi uma equipe corajosa que se impôs diante do time gaúcho e só não venceu a partida por erros de finalização, pois criou para sair do Estádio Olímpico com a vitória. A tendência é que o técnico Wagner Mancini mantenha esta mesma equipe para hoje. Jean, Dudu, João Victor, Éder e Nicolas, Edson e Marlon Freitas, a linha de 3 ali de criação, Janderson, Chico e Ferrarez, e lá na frente o Renato Kaiser. E acho que o Atlético tem armas interessantes para enfrentar o Vasco. Você tem o Janderson, jogador de velocidade pelo lado, e você tem um Renato Kaiser, que é um jogador de mobilidade. O Vasco tem 2 zagueiros jovens, altos, né? O Marcelo Alves, mais de 1,90 m. Você tem ali o outro Miranda, prata da casa, 1,82 m também, mas não são jogadores de tanta mobilidade. Então quem sabe o Renato Kaiser, que não é aquele centroavante muito estático, né? É um jogador de lado que está jogando como centroavante, ele pode sim ser um fator surpresa a favor do Atlético. Vamos aqui ver também o Vasco. Aí está o Vasco de Ramon Menezes, Fernando Miguel, goleiro conhecido, né, ex-Vitória da Bahia, Pikachu. Pikachu não faz em 2020 uma temporada no nível das anteriores. Inclusive ele tem sido um jogador muito assediado pelos adversários, né? Os rivais do Vasco, os últimos adversários do Vasco, têm tentado explorar esse lado direito da defesa vascaína. Estou sentindo o Pikachu fora de forma, um jogador me parece um pouco inseguro ainda após o seu retorno, e acho que vale a pena o Atlético investir por ali também. Miranda e Marcelo Alves. O Vasco está sem sua dupla titular, o Ricardo está com Covid e o Castan lesionado. É um ponto muito interessante para o Atlético esse. E o Henrique, que é um lateral esquerdo, no início da sua carreira era um jogador muito agudo, mas agora é praticamente um zagueiro pelo lado. Então o Vasco tem uma defesa convidativa, vamos dizer assim. Se o Atlético tiver coragem, ambição de forçar essa defesa do Vasco. Por que eu digo forçar? Se você fica jogando todo lá atrás, você deixa uma defesa que é limitada respirar. Ela respira, ela joga tranquila, então ela pode ter até um rendimento interessante. Mas se você consegue jogar em cima dessa defesa, exigir qualidade dessa defesa, quanto mais você pressionar, maior é a tendência dela falhar. Então por isso que eu defendo que o Atlético não tem que jogar
apenas de forma reativa em São Januário. Quando tiver a bola, tentar jogar, tentar forçar a defesa adversária até para que os erros aconteçam. Quando não tiver a bola, evidentemente marcar muito forte para tentar recuperar a bola. A dupla de volantes do Vasco faz uma temporada muito boa, especialmente pós-pandemia, Andrei e Felipe Bastos. Gosto muito do Andrei, um jogador que tem qualidade no passe, tem muita força na marcação. Depois você tem ali a linha de 3, Vinícius. Pode pintar aqui o Catatal, né, que é o jogador que veio do Madureira para o Vasco. Vinícius é um jogador irregular, faz alguns bons jogos, em outros muito apagado, mas é a alternativa principal que o Vasco tem ali pelo lado direito. Bruno César já não tem aquele futebol de antes, mas ainda é um jogador competitivo. Thales Magno, a grande aposta do Vasco, né, em fazer dinheiro, em recursos, um jogador que o Vasco imagina vendê-lo para a Europa, mas tem estado em baixa nesses últimos jogos. Não tem feito grandes partidas o garoto vascaíno. Lá na frente o Cano, que é o jogador mais perigoso desse time. O cara está cheirando gol, né? E tem uma precisão incrível na finalização. Sobrou para ele, dificilmente ele erra. Então esse é um jogador que a defesa atleticana precisa estar muito, muito atenta. Evidentemente que até pelas colocações que ocupam, o Vasco é favorito para a partida. Mas o Atlético não deve olhar para o Vasco como esse super time. Até porque, para mim, o Vasco tem mais pontos do que time dentro do Campeonato Brasileiro. A tendência é que, com o transcorrer da competição, com o avançar das rodadas, a equipe vá caindo na tabela de classificação. Lógico que o torcedor vascaíno acha ruim esse tipo de comentário, mas eu acho que essa posição de G4 para o Vasco, com este elenco que o Vasco tem, ela é insustentável. O Vasco está vivendo um momento que tudo dá certo. A bola bate na trave e entra, a bola bate no adversário e entra. O adversário perde gols. Por exemplo, o Atlético Paranaense criou várias oportunidades contra o Vasco em São Januário e não conseguiu marcar. Então as coisas estão dando muito certo. Mas não é um time no padrão destes outros times, eu digo padrão técnico de qualidade, que estão ali entre os 5 primeiros. Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, são equipes mais qualificadas que a equipe do Vasco. Ainda assim é preciso respeitar este bom momento do Vasco, mas ter coragem para jogar. Os bons jogos do Atlético neste Campeonato Brasileiro foi quando ele teve coragem de enfrentar os seus adversários. Fez um bom jogo contra o Flamengo, aliás, excelente jogo. Fez um bom primeiro tempo contra o Internacional no Beira-Rio. Fez especialmente uma metade de primeiro tempo e segundo tempo bom contra o Fluminense no Maracanã. E fez um jogo muito interessante diante do Grêmio aqui no Estádio Olímpico. Então o Atlético já tem os modelos de postura que ele precisa ter diante do Vasco. Então, para mim, se o Atlético encarar o jogo, ter coragem de jogar quando tiver a posse de bola, que foi algo que eu gostei muito contra o Grêmio, o Atlético pode sim pontuar em São Januário, mesmo com o Vasco vivendo este bom momento no Campeonato Brasileiro. Beleza, gente? Fica aí o meu convite para você se inscrever no canal, comentar nos vídeos, curtir os vídeos, que assim nós vamos fortalecendo este espaço do futebol goiano. Fique à vontade para apresentar aí as suas impressões, as suas expectativas para este Atlético e Vasco da Gama, logo mais 21 horas no estádio de São Januário. Um abraço a todos vocês e até a próxima.